que falar bem é um dom reservado a poucos escolhidos? Se a sua resposta for sim, deixa eu te contar. Essa é uma das maiores mentiras que já te disseram, porque se fosse verdade, eu jamais estaria aqui gravando este podcast. Eu, que já fui tímido, reservado e quase mudo em reuniões, sou a prova viva de que o bom comunicador não nasce pronto. Ele é forjado aos poucos, ao longo de um processo de formação, cheio de quedas, recomeços e pequenas vitórias. E olha, eu sei exatamente como é viver na pele o peso da timidez. Quem é tímido sabe, não é só sobre ter vergonha de falar, é sobre carregar um silêncio que muitas vezes dói. É estar numa roda de amigos e ter uma opinião, mas não conseguir dizer. É estar numa reunião e sentir que você poderia contribuir, mas travar na hora H. É querer muito participar de uma conversa e, ao mesmo tempo, ter medo de ser julgado, de falar besteira, de ser mal interpretado. Isso gera frustração. Na escola ou faculdade, o professor perguntar se alguém da turma tem algo a dizer e você sentir o rosto queimando e o coração freneticamente acelerado porque você estava avaliando a possibilidade de tomar a palavra, romper o silêncio e dar sua opinião. Você chega em casa e pensa, puxa, eu podia ter falado aquilo, mas não falei. Já sentiu isso? Eu senti muitas vezes. Na adolescência, eu era exatamente esse jovem que falava pouco, quase nada. A timidez me acompanhava em tudo. Só que, mesmo calado por fora, havia um incômodo dentro de mim. Eu não queria passar a vida inteira preso ao silêncio. Eu queria encontrar minha voz. Foi por isso que, durante as férias escolares, enquanto a maioria aproveitava para descansar, eu procurava cursos de oratória. Eram cursos simples, presenciais, de verão, mas que para mim eram como uma janela para um mundo novo. Eu queria descobrir se falar bem era realmente um dom, ou se havia algo que eu poderia aprender. E aí, aos 20 anos, a vida me deu um empurrão gigantesco. Em 2001, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. De repente, eu estava diante de uma realidade que não permitia silêncio. Eu precisava atender clientes, explicar produtos, resolver problemas, negociar, vender. Era impossível me esconder. E vou ser sincero com você. No começo, foi um desastre. Eu tremia, gaguejava, sentia o coração disparar só de pensar em explicar algo. Mas não tinha escapatória. Ou eu aprendia a falar, ou fracassava na função. E foi nesse fogo cruzado que eu fui aprendendo. A prática diária foi moldando minha comunicação. Eu atendi pessoas de todo tipo, clientes cultos, com formação acadêmica elevada, clientes comuns que mal entendiam os termos financeiros, pessoas tranquilas e pacientes, outras nervosas, ansiosas, impacientes. E essa diversidade me ensinou algo que nunca mais esqueci. Comunicação não é sobre falar bonito, é sobre ser entendido. É sobre se adaptar ao coração e à mente de quem está diante de você. Com o tempo e persistência, fui melhorando. Passei a bater quase todas as metas de vendas do banco. Descobri que, quando a gente consegue se expressar com clareza e empatia, cria confiança. E quando cria confiança, até vender deixa de ser apenas negócio, vira relacionamento humano. Foi assim que, sem perceber, eu estava me tornando cada vez mais comunicador. E eu quero que você guarde isso. Falar bem não é dom. Eu tinha sim, era vontade. E vontade somada a esforço traz resultado. Agora, deixa eu te mostrar que isso não é só sobre mim. A história de grandes oradores também prova que ninguém nasce pronto. Winston Churchill, por exemplo, no início da carreira gaguejava, esquecia palavras, se sentia inseguro. Mas ele se transformou em um gigante da comunicação porque treinava sem parar. Escrevia discursos, ensaiava em voz alta, revisava cada detalhe. Barack Obama, antes de ser presidente, era reservado, tímido. Foi o treino que fez dele um comunicador admirado no mundo todo. Lula, aqui no Brasil, foi alvo de críticas à sua dicção,
mas aprendeu a transformar suas falhas em proximidade com o povo. Não é dom, é prática, é persistência, é propósito. E eu gosto de pensar na oratória como um diamante bruto. O diamante tem valor, mas não brilha sozinho. Precisa ser lapidado. A mesma coisa acontece com a fala. Talento pode até ajudar no início, mas é a lapidação, o treino, a disciplina, a coragem de se expor, que transforma uma pedra opaca em algo que brilha e inspira. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu começo? E aqui eu quero trazer 3 pilares que qualquer pessoa pode desenvolver. O primeiro é a respiração. Parece detalhe, mas é a base de tudo. Quem não respira bem, fala com pressa, atropela palavras, perde o fôlego. Quem respira bem, fala com calma, passa segurança, controla a ansiedade. O segundo é a clareza. Falar bem não é usar palavras difíceis, é ser entendido. Quem fala claro conquista a atenção de qualquer público. O terceiro pilar é a empatia. Quem fala bem não é quem impressiona, mas quem conecta. É trocar o vocês precisam por nós podemos. Essa pequena mudança faz com que a plateia deixe de ser plateia e passe a ser parte da sua mensagem. E eu não quero ficar só na teoria. Deixa eu te dar um exercício simples. Escolha um tema que você conhece bem. Pode ser ensinar a fazer café, contar como foi sua semana ou explicar como organizar a casa. Fale em voz alta como se estivesse conversando com uma criança de 10 anos. Grave no celular e depois escute. Observe 3 coisas: o ritmo, a clareza e o tom de voz. Fazendo isso alguns minutos por dia, você vai se surpreender com a evolução. E sim, eu sei que no começo surgem aquelas vozes internas. Eu não consigo, eu vou travar, eu não nasci para isso. Eu mesmo já escutei essas vozes, mas hoje eu sei que elas não falam a verdade. São apenas ecos do medo. E medo não se vence fugindo. Medo se vence enfrentando um passo de cada vez. Por isso, eu afirmo com toda a convicção, falar bem não é dom. Dom é só uma palavra bonita que muita gente usa como desculpa para não tentar. A realidade é muito mais animadora. Falar bem é treino. O treino é para todos. Se eu, que fui tímido e reservado, consegui transformar insegurança em presença, você também pode. E é justamente para ajudar pessoas como você, que enfrentam a dor de não conseguir se expressar, que eu preparei o meu e-book sobre oratória. Nesse e-book, eu compartilho as mesmas estratégias que usei para mudar a minha vida. As práticas que me ajudaram no banco, nos cursos, nos palcos e no dia a dia. É um guia direto, simples e cheio de exemplos práticos, feito para quem quer dar os primeiros passos sem complicação. Sabe aquele incômodo de voltar para casa e pensar, puxa, eu podia ter falado isso, mas não falei? Esse e-book é justamente o remédio para esse tipo de situação. Ele foi feito para quem cansou de ficar em silêncio, para quem não aguenta mais perder oportunidades por medo de se expressar, para quem sabe que tem conteúdo, mas não consegue transmitir. Se você sente que chegou a hora de mudar, de vencer o medo e conquistar espaço com a sua voz, eu te convido a conhecer esse e-book, porque no fim das contas, falar bem não é dom, falar bem é treino, e cada treino te aproxima da vitória. Nunca se esqueça, a sua voz tem valor, e quanto mais você treina, mais esse valor se multiplica, seja na sua família, no seu trabalho, na sua igreja ou em qualquer espaço em que precise se expressar. Nunca subestime o poder da palavra, porque a palavra, quando bem usada, tem força para transformar destinos, inclusive o seu.